O ministro Luiz Fux voltou a discordar de Alexandre de Moraes e dos demais colegas da primeira turma do Supremo Tribunal Federal sobre a forma como deveriam estar sendo julgados os denunciados pelo tal golpe de Estado. A divergência ocorreu na sessão desta terça-feira, 22, em que o colegiado se reuniu para analisar a denúncia contra o chamado Núcleo 2 dos que seriam responsáveis por operar o plano para manter o presidente Jair Bolsonaro no poder. Fux apontou que, como nenhum dos acusados tem mandato ou exerce cargos de autoridade, deveriam ser julgados na justiça comum. Como isso não aconteceu, o julgamento deveria ser feito pelo plenário pelos 11 ministros e não pela primeira turma. Cabe lembrar que os defensores da democracia decidiram confiscar e lacrar os celulares de advogados, jornalistas e assessores que acompanham o julgamento desta terça-feira sob a justificativa de que normas internas haviam sido descumpridas na sessão anterior quando Bolsonaro se tornou réu. Senhor presidente, eu queria mais uma vez pedir vênia, iminente maioria já formada, e também o ministro Dino não estava ainda no Supremo Tribunal Federal, nem Vossa Excelência, né? Eu, na qualidade de presidente, a primeira emenda regimental, talvez a única que eu tenha conseguido, que ocorreram incidentes que eu não consegui mais administrar com tranquilidade, foi a época do lockdown e mais outros fatos, incidentes. Ali eu estabeleci e fui aprovado por unanimidade, que a competência para o julgamento das ações penais de autoridades deveria ser efetivamente o plenário, porque o Supremo Tribunal Federal é um órgão muito pequeno, somos só 11 ministros, a Constituição Federal não fala em turnos, e essa foi a razão pela qual se propôs essa modificação. Também essa modificação foi proposta porque havia muita divergência deletéria para a imagem do tribunal entre a primeira turma e a segunda. Havia até umas peças do folclore que diziam que a primeira turma era de uma maneira, a segunda de outra. Por outro lado, o que eu também entendo é que nenhum dos integrantes ocupa mais cargos públicos, mas o que se decidiu em março de 2025, e eu compus a minoria, foi exatamente que eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública. Então, se eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, daí a minha indicação de que a competência deveria ser do plenário. Então, em primeiro lugar, entendi que eles não exercem função pública, deveria ser a justiça comum. Mas se eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, a competência deveria ser do plenário. Então, essas razões, não há nenhuma, na minha fundamentação, não há nenhuma menção a uma violação ao princípio do juiz natural. Era só essa questão, digamos assim, de procedimental mesmo do tribunal. Então, fico vencido ainda.